Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, um texto que se encontra na palavra de Deus aí, em 1 Coríntios 1, 18 a 31. Vamos falar um pouquinho sobre os paradoxos da nossa fé, os paradoxos do Evangelho de Jesus. Né? O que é paradoxo? É uma opinião contrária a uma opinião comum, né? É incompatibilidade de ideias em termos afirmados. É o radical oposto, contraditório, usado para fazer uma retórica para afirmar talvez uma verdade, né? E a Bíblia é cheia disso. E aqui Paulo faz esse paradoxo mostrando o que é o Evangelho, que é totalmente contrário do que o mundo pensa e da forma de pensar do mundo. Então nós vamos meditar um pouquinho essa diferença que é o Evangelho de Jesus para a minha vida e para a sua vida, que te transformou, te alcançou e faz com que pecadores possam estar diante dele adorando, e fez com que o santo, é um paradoxo, morresse por pecadores, um paradoxo, né? Santo morrer por pecador. Paulo fala, pode ser que por uma pessoa justa alguém morreria, mas morrer por pecador, né? Então é um paradoxo, não é isso? Contraditório do Evangelho é maravilhoso, por isso nós somos alcançados, né? Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Que coisa maravilhosa, esses paradoxos que nos estimulam a viver uma vida em Jesus e para Jesus, né? Então vamos ler o texto de 1 Coríntios 1, 18 a 31, né? 1, 18 a 31, são 14 versículos, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Olha o primeiro paradoxo. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove então a Deus salvar os que creem, pela loucura de quê? Da pregação. Olha que maravilha. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria ou filosofias, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Como é que alguém crucificado, quando o pessoal fala que ele vai salvar, né? Ele é o Salvador, né? Olha que coisa interessante esse paradoxo do Evangelho. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos ou gentios como nós, pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. O que morreu na cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus. Logo para os gregos que só pensavam em filosofia, logo para os judeus que sempre quiseram ver os sinais, como a travessia do rio, do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, como Jesus é, né? Deus prova as suas maravilhas com a morte do seu filho na cruz, né? Então é isso que ele faz, que o texto diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus, já pensou? Deus fraco? Não, Deus nunca foi fraco, né? Mas se por acaso alguém pensasse que ele fosse fraco, né? A fraqueza de Deus é mais forte, aleluia, do que os homens. Irmãos, reparai bem, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, ou segundo o conhecimento humano, né? Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento estão entre nós, né? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Olha o paradoxo aí. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha o paradoxo aí, né? E escolheu as coisas humildes, as mais humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que sequer são consideradas ou não são, para reduzir a nada aquelas que são. Vejam que maravilha que é o nosso Deus, o poder do nosso Deus. Por isso nós cantamos: só por teu amor, só por teu poder, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, né? Mas
vós sois dele. Obrigado, Senhor. Vós sois dele, nós somos dele. Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos falar com juntos? Glória a Deus. Glorie-se no Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Fala o nosso coração, Pai. Porque a tua palavra é viva, é eficaz, nos consola, nos edifica, nos conclama uma vida digna deste Evangelho. E é um paradoxo para o mundo. Talvez alguns vão passar aqui hoje e falar por que aquele povo está me cantando, por que aquele povo está levantando as mãos, por que aquele povo crê nesse Jesus. Porque eles não vão entender, é loucura para muitos, para os que não creem, mas para nós é salvação, é vida eterna. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Fala ao teu povo pela tua palavra. Nos colocamos na inteira dependência, Senhor. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Esses paradoxos do Evangelho, essas coisas que parecem contraditórias, né? O apóstolo Paulo está falando aos irmãos da igreja de Corinto, justamente no momento que eles estavam divididos entre a firmeza doutrinária de Paulo, a sabedoria e eloquência de Apolo e a tradição, a firmeza de Pedro, né? Eles estavam divididos, escolhendo entre os três. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né, o Pedro, né? Então Paulo aproveita para falar, vocês estão preocupados com essa sabedoria, com essas posições humanas, um é maior que o outro, vocês estão totalmente enganados, vocês não entenderam nada do Evangelho, nada do Deus que vocês estão servindo ainda. Vocês precisam aprender hoje, eu vou falar com vocês quem é esse Deus. Esse Deus não precisa de forte para fazer força, ele faz do fraco forte. Esse Deus não precisa de coisa pronta, porque ele traz do nada a existência. Os que não são, que ninguém dá valor, ele pode fazer dele algo tremendo. Era isso que Paulo estava querendo dizer, porque eles estavam preocupados com a posição de Paulo, grande doutrinador. Não, Pedro, a tradição, né? Apolo, eloquente, conhece filosofia, que agora é um pregador, fala com eloquência, né? Pregação bonita, né? E ele falou, vocês estão enganados, vocês não estão entendendo nada do Evangelho. Depois deixa eu falar com vocês, senta um pouquinho aí, ouça o que eu vou explicar para vocês. Quem é o Deus que salvou vocês? Foi pela loucura da pregação que vocês creram, não foi? Alguém apareceu pregando, ó, Jesus que morreu na cruz, morreu para te salvar. Não foi por uma pregação bonita, um Deus que manda raios, que faz isso, que vai fazer você isso, aquilo outro, daquele que nasceu na manjedoura, né? Então ele mostra esses paradoxos para mostrar à igreja, ao povo de Deus, que não depende de grandeza, não depende de poder, não depende de muito saber para Deus fazer a sua obra, depende exclusivamente dele. E para ele, por ele, para ele, né? São todas as coisas. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos salvos e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo, né? Então aqui nós estamos diante disso. Este texto fala do triunfo da cruz, fala de qual é a nossa vocação e fala dos valores de Cristo, do seu Evangelho. Às vezes nós estamos preocupados muito com coisas grandes hoje em dia, né? No mundo pós-moderno, com as coisas, com a falácia dos políticos, com a falácia dos grandiosos, dos filósofos, né? No nosso tempo agora, antigamente o filósofo não tinha nem lugar muito de se expressar, porque ele era só da academia. Hoje já tem os filósofos famosos se expressando, ganhando dinheiro com a sua filosofia, e às vezes as pessoas estão preocupadas com esse saber do mundo, esse grande conhecimento, quando que Deus pode do nada fazer coisas prodigiosas, né?
Então Paulo quebra aquele encanto daqueles irmãos com aqueles três grandes pregadores, ele, Paulo, o doutrinador, Pedro, a tradição em si, aquele que andara com Jesus. Jesus falou: apacenta os meus cordeiros se você me ama, né? O Apolo, que era um grego, conhecia filosofia, agora convertido, tinha eloquência retórica para pregar uma pregação bonita, que todo mundo chorasse, podia fazer alguns rir, alguns chorar de emoção. E ele fala: gente, vocês não entenderam nada, o Evangelho não é por aí, não depende desses valores, não depende desse ponto de vista, não depende desses questionamentos humanos, só depende dele, daquele que pode todas as coisas. Por isso ele fala que aprove a Deus nos salvar os crentes pela loucura da pregação. Ele não fez um estardalhaço, um decreto, como os reis fazem, né? Mas ele fez pela loucura da pregação que você ouviu de Jesus e creu. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E ele falou que nós pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, mais forte. E a sua fraqueza, se por acaso alguém pensa que Deus é fraco, a fraqueza dele é mais forte do que a dos homens. Porque o nosso Deus é Deus, é soberano. Aí ele fala da vocação: vocês foram vocacionados, foram escolhidos, eleitos. O importante é que vocês não fiquem preocupados com Pedro, Cefas e eu, Paulo. Vocês já foram eleitos, escolhidos por Deus para a salvação. O privilégio é esse. Tanto Paulo, Cefas e Apolo também foram eleitos para serem servos de Deus. E estão servindo a vocês, pregando, mas eles não estão fazendo isso para a glória deles. E se tiver de gloriar, tem de gloriar no Senhor, não neles. Que eu sou um excelente pastor, um excelente pregador, um excelente servo de Deus, um excelente professor de escola bíblica, um excelente líder de homens, líder de mulheres. Não. Você glorie-se no Senhor. Amém? A glória é dele. Ele fala sempre: irmãos, vede que Deus nos chamou gente famosa entre os crentes. Nós somos talvez o mais simples, o povo mais simples da população, não é isso? As nossas origens. Olha de onde eu sou. Se eu falar de onde eu sou e mandar vocês procurar lá no mapa de Minas, vai ser difícil achar, né? Cidadezinha lá no norte de Minas, no cantinho. Eu sou de família nobre, a maioria não somos, mas aprove a Deus te escolher e te salvar. Aleluia! Glória a Deus! Então Paulo falou: olha, Deus vocacionou você, escolheu, vocês não são tão sábios assim, tantos diplomas assim, segundo a carne, segundo os homens, né? Nem tão poderosos assim. Na igreja há pessoas que têm algum poder, mas é a minoria, né? Porque Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, porque ele vai estar tão confortável na sua riqueza que ele não vai querer buscar Deus, né? Então são poucos os ricos entre nós, os famosos, não é isso? E alguns até famosos se tornam cristãos por causa da fama do Evangelho. Então, pelo usar aquilo por um tempo e depois eles foram embora do Evangelho. Os anos 90 foi uma febre, né? Famosos se dizerem convertidos, porque a igreja está crescendo muito, para tirar proveito daquela situação, depois voltar para o mundo, né? Então, Paulo fala: se vocês forem eleitos, vocacionados, mesmo não sendo ricos, famosos, poderosos, nem de famílias nobres, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fraquinhas, nós somos mais fracos. Alguém vai passar aqui e falar: essa igrejinha, 2 portas, 3 portinhas, não tem como fazer. Já as pandemias não podem reunir 60 pessoas, só cabe 30, porque tem que dar distanciamento, né? Muitos que passam pela igreja do Senhor esses dias devem estar desfazendo, né? Antes de pandemia, mas porque eles veem com os olhos humanos, não é isso? Importante que Deus vê lá no seu coração agora. Amém. Isso que é importante. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir aqueles que são muito fortes. É um contraditório, não, é um paradoxo. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as que eram desprezíveis, e até aquelas que não são, para aniquilar aquelas que são, para mostrar que não é por esse lado que Deus avalia a vida de um ser que ele criou para o louvor da glória dele.
para que nenhuma carne se glorie perante ele, nenhum homem se julgue alguma coisa diante do Deus Todo-Poderoso. Mas, quando ele fala da nossa vocação aqui nessa parte do texto, ele fala: mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Vamos levantar nossa mão em gratidão a Deus. Vós sois dele. Nós pertencemos a ele. Irmã Mônica, nós pertencemos a ele. Amém. Irmã Márcia, nós pertencemos a ele. Irmão Daci, nós pertencemos a ele. Irmãos, irmãs, todos aqui. Júlia, nós pertencemos a ele. Levanta sua mão assim comigo. As meninas aí, nós pertencemos a ele. Vós sois dele, Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele nos trouxe sabedoria, ele nos justificou na cruz, falando: Pai, eles não têm mais culpa, eu paguei o preço por ele. Eles não podem mais ser condenados. Ele nos santificou, ele nos separou para ser povo exclusivo do Pai agora. E ele nos redimiu. Coisa maravilhosa. Temos a garantia da vida eterna. Aguardamos novos céus, nova terra. Dá para comparar com qualquer bem deste mundo? Então, Paulo pega esse texto para mostrar esse contraditório, esse paradoxo, para afirmar que verdades que são grandiosas para a nossa fé cristã. E nós podemos ver na Bíblia alguns paradoxos da nossa fé em Cristo. Por exemplo, nós temos vida quando merecíamos morte. É o primeiro paradoxo sobre a nossa salvação, que está em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o quê? O dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. O Evangelho é cheio desse paradoxo. Somos livres, embora servos. Éramos escravos do pecado, agora somos livres, e por gratidão nos tornamos servos daquele que pagou por nós na cruz. Romanos 6, 17, 18 diz assim: graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos dos pecados, fomos feitos servos da justiça. Por causa da gratidão, nós saímos da escravidão do pecado, mas livres nós resolvemos, nós o amamos, ele fez tudo por nós. Eis-nos aqui, Senhor, diante de te servir. É um paradoxo. Livres, que agora, por gratidão, tamanha liberdade, se dispõe a servir este Deus em amor. Amém? Outro paradoxo que a gente vê na Bíblia: somos fortes sendo fracos. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Então, você está passando por um momento, você está se sentindo fraco, olha, glorie-se em Cristo, porque o poder dele aperfeiçoa naquele momento que você está fraco mesmo, para que a glória seja dele na sua vida. Amém? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Paulo tinha como espinho na carne e pediu a Deus para livrar daquilo. Deus falou: não, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Continua tranquilo, Paulo. A força que eu quero que você viva é a força que vem de mim, não é da sua força, não. Espere em mim, confie em mim. Então é para você, quando está passando lutas, enfrentamentos, o poder do Senhor vai aperfeiçoar naquele momento a sua fraqueza, para que a glória seja dele. Amém? Somos fortes quando somos fracos. Temos tudo, embora não tendo nada. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Não é assim? Você encontra o irmão: ô irmão, pedi emprego hoje. Ô irmão, vou orar por você e tal. Mas irmão, ora por mim mesmo, mas maior é o meu Deus. É assim que ele fala: você está me permitindo que eu passar alguma coisa, ele está me ensinando, porque
eu sei em que eu tenho crido. Não é isso? Depois, um dia, se encontra o irmão, ele vai, irmão, fica tranquilo, Deus já abriu a porta para mim. Irmão, precisa de alguma ajuda? Não, irmão, não. Deus já abriu a porta. Você quer ajudar? Ajuda outro, porque Deus já me ajudou, já supriu a minha necessidade. Né? Não é assim que acontece? Então, olha, embora temos tudo, embora não tenhamos nada, mesmo na hora que vivermos, pensamos pobres, somos ricos em Cristo, possuímos tudo, porque nós temos aquele que é a fonte de tudo. É só clamar. Os caminhos achareis que nos todo o coração. Nós parecemos que estamos morrendo, mas eis que vivemos, que a nossa vida está em Cristo. Né? E se morremos, estamos em Cristo, esperamos novos céus, nova terra, iremos reinar com Cristo. E às vezes somos desconhecidos mesmo, porém bem conhecidos de quem? De quem que você quer ser conhecido? Quer ser famoso aqui no mundo? Eu prefiro ser conhecido dele. Amém? Então Paulo fala, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, que o Senhor te conheceu lá desde o ventre da sua mãe e te escolheu. Este será meu servo, essa será minha serva. Então você estava na vida bagunçada no mundo, nunca sabia que ia ser o servo de Deus, mas Deus já sabia lá na eternidade. Aleluia! Ele já tinha seu nome escrito lá no livro da vida, até que um dia você ouvisse Jesus e falasse: tu és agora o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Então, triunfamos nas provações. Triunfar em provação, pastor, o que é isso? Provação é difícil demais. A Bíblia diz que nós triunfamos. Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos o quê? Perdedores? Somos o quê? Mais vencedores. Olha o paradoxo aí, né? Triunfando nas provações. Então, não tenhamos medo de viver os enfrentamentos que temos passado nesse mundo, porque nós triunfaremos por causa de Cristo, que triunfou lá na cruz e ressuscitou o terceiro dia. E está destinado para interceder por nós. E ainda nos deu do seu Espírito para nos guiar, nos dar dons, nos vivificar todos os dias e servir a Deus com alegria. Perdemos para ganhar, é outro paradoxo, né? É um paradoxo da salvação. Tem gente que quer ganhar a vida, vai perder. Jesus falou: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, 24. Outro paradoxo: perder para ganhar. Você faz uma proposta para o homem que não entende as coisas de Deus, ele fala assim: eles são loucos, eles são loucos. Perder para ganhar. Mas deixa ele ganhando a vida, onde ele vai dar? Quem perder a vida, ou seja, renunciar ao mundo, ao pecado e a vida mundana que ele leva, ganhará a vida eterna em Cristo Jesus. É isso? Esse é o paradoxo da salvação. Que é o paradoxo que também Jesus fala: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele falou: o são não precisa de médico, eu vim buscar e salvar o perdido. O Evangelho, irmão, está cheio desses paradoxos, essas coisas contraditórias, que sem que o Espírito Santo convença o coração, ele não entende. Ele fala: isso é loucura, esses que são loucos. Eles não falam coisa com coisa, né? O fraco é que é forte, o que não tem nada é que tem tudo. Ele triunfa sobre a provação. Ele é o fraco que é forte, é o servo que é livre, é o que merece a morte, é o que recebe vida. Como? Por Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então parece contraditório, porque Deus é assim, Ele tem poder para transformar a vida de todo aquele que crê. E a Bíblia fala assim: creres verás a glória de Deus. Perdemos para ganhar, mas ganhamos a salvação e a vida eterna em Cristo
abriu mão da sua vida de aproveitar o mundo, né? A fama, o sucesso, o luxo, a depravação que muitos vivem aí, e ele ganhou a vida eterna em Jesus. E Jesus falou: quem quiser vir a mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Porque essa pessoa então renunciou tudo, negou a si mesmo, negou seus interesses, seus vícios, né, seus prazeres, para seguir a Jesus. Este ganhou a vida. Aleluia. E é para você, para que todo mundo puder ouvir essa palavra. É palavra de salvação, é palavra de esperança. E se você, amigo, amiga, irmão, né, pensa que está aproveitando a vida, está ganhando a vida, cuidado. É preciso perder, deixar essa vida de pecado e mundanismo, para que, crendo em Jesus e confessando a Ele, você ganhe a verdadeira vida, vida nova, vida eterna, vida abundante, redenção. Preço que foi pago na cruz, está disponível para aquele que renuncia a tudo e segue a Jesus. Renuncia o mundo e segue a Jesus. Este é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho cheio de paradoxos. Que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, nos faça ver a grandeza dessas coisas que a palavra de Deus nos ensina. E vermos a vida sob a perspectiva de Deus e não sob a perspectiva do mundo. Quando a gente começa a ver a vida, irmão, sob a nossa perspectiva humana, a gente vê um problema maior do que o nosso Deus, não é isso? Mas quando a gente vê sob a perspectiva de Deus, Deus é maior que os nossos problemas. Quando enfrentamos tribulação, parece que a gente está sem a visão de Deus, das coisas, parece que a tribulação vai nos sufocar, mas quando vemos sob a perspectiva de Deus, que tem esse paradoxo, a gente vê que Deus nos livrará. Nada pode nos separar do amor dele. Ele já rasgou a dívida que tínhamos, já nos justificou diante do Pai, já nos fez seu povo, somos propriedade exclusiva dele. Fomos salvos, ele é todo poderoso. E ele, esse nosso Deus, é aquele Deus que contradiz a nossa incredulidade. Viu, irmãos? Às vezes a gente crê em Jesus, mas tem momentos que a gente tem aquela incredulidade. A gente duvida que Deus ainda está assistindo a gente por causa da luta que está passando. Não duvide de Deus. Ele é maior do que a sua luta. Espere em Deus. Porque Ele há de abrir portas. Ele há de trazer bênção sobre a sua vida. Então somente creia. Mas as pessoas às vezes estão na igreja, mas vivendo uma incredulidade dos pensamentos, das ideologias, das filosofias, da sabedoria humana, que os irmãos lá de Corinto estavam preocupados em escolher entre os 3 líderes o que fosse melhor, fosse mais sábio. Paulo precisa de orientá-los, não é por aí. O Evangelho não faz diferença. A glória é para Deus, glorice em Deus. Hoje, no Evangelho de hoje, a gente está escolhendo as coisas, né? A gente escolhe a igreja, escolhe o pastor, escolhe até o irmão com quem você convive na igreja. Coisa esquisita, né? Nós devemos gloriar no Senhor e vivemos uma vida de maior comunhão, de maior intensidade espiritual, de mais oração, de mais companheirismo, de mais evangelismo, de mais testemunho. Os irmãos lá, já no primeiro século, estavam preocupados. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou de Pedro. Que bobagem. Paulo precisou de mostrar para eles que a sabedoria, esses atributos, essas avaliações, esse olhar humano sobre as coisas, para Deus não tem nenhum valor. Porque Deus, Ele tem poder para fazer do nada tudo. Do que não é passar a ser. Certo? Do que é ineficaz, eficaz. Então Paulo mostra isso e nós possamos aprender hoje pela palavra de Deus a nos gloriar no Senhor. Amém? A nos gloriar no Senhor, porque somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio. Vós sois dele. Olha o versículo 30. Isso nos consola. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus para sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nele nós temos todos os recursos que Deus tem para nos dar.
Você tem que viver isso com toda a intensidade da sua vida. Saber que o nosso Deus não depende de aparência humana, de posicionamento humano, de títulos humanos, diplomas, posições na sociedade. Pelo contrário, para revelar o seu filho, ele escolheu, foi a manjedoura. Foi o filho do carpinteiro. Foi aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, que morava de favor na casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum. Ele falou, no filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A sogra de Pedro deu um lugarzinho para ele passar por lá, para tomar um banho, para descansar, depois de pregar o dia todo. Este evangelho é o evangelho de Jesus Cristo que nós estamos seguindo. Infelizmente hoje alguns cristãos estão tão cheios de si, algumas igrejas, alguns grupos cristãos, nós somos isso, somos aquilo, esquecendo que Deus é o Deus que tem todo o poder e que nele nós devemos depositar toda a confiança, porque ele sabe o que está fazendo e o que vai fazer. Nosso papel é crer, nosso papel é obedecer a palavra, nosso papel é o santificar mais e mais a Ele. Nosso papel é mostrar que estamos comprometidos em santificar nossa vida e proclamar este evangelho a tempo e fora de tempo, porque o mais Ele vai fazer. E olha, o dia desse eu estava vendo um testemunho no artigo, né, de alguém que se converteu com a palavra mais simples de uma pessoa. Então, por que nós temos que crer que Deus é Deus? O Evangelho de Jesus é cheio desse paradoxo. Talvez um pregador muito eloquente prega uma mensagem linda e a pessoa vê aquela igreja mas prega bem esse pastor, o Jaime, o fulano, o Beltrano prega tão bem. Mas às vezes ele vai converter com um coleguinha de serviço dele lá, virando massa. E o testemunho daquele lá. Uma palavra simples que ele fala. O Espírito Santo usar para levar aquele homem e aquela pessoa à conversão. Porque Deus não depende de título, de posição. Mas quando aquele pastor prega, eu até arrepio. Deus não está precisando disso. Isso é glória de homens. É isso que Paulo está querendo mostrar para a igreja, diz aqui no texto sagrado. Ele estava preocupado. Cefas, né? Tradição, homem que pregou o primeiro sermão, ganhou as primeiras 3.000 almas, andou com Jesus. Não, Apolo conhece a filosofia grega, agora converteu, vai ser um pregador, mas conhece a retórica, sabe falar bem ao público. Paulo é um doutrinador, firme na doutrina. Paulo falou, não é por aí, eu não quero essa glória. Apolo está buscando isso, Pedro não quer isso. Nós somos servos do Senhor e vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para como está escrito, aquele se glorie do Senhor. A minha vida, a sua vida, igreja, nós irmãos, é para glorificar o nome do Senhor, é para a glória dele, é nos santificar para ele, é pregar o evangelho, testemunhar, amar os nossos, amar também os que não são nossos, amar os amigos, amar também os inimigos, orar pelos de perto, orar pelos de longe, sustentar a obra local, mas também sustentar missões. Porque nós somos dele em Cristo. E ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Que sabedoria ele vai te dar? Na hora certa. A Bíblia já falava, tua boca e eu te encherei. Você foi justificado. Ele se separou para ser povo, nação santa, exclusiva dele, santificação e redenção. Você tem a garantia da vida eterna. Amém? Então viva para Jesus a plenitude deste Evangelho. E parece contraditório com o mundo mesmo. O mundo, enquanto o Espírito Santo não toca o coração, ele não entende, ele acha confuso o Evangelho. Quando Paulo e os apóstolos começaram a pegar o Cristo crucificado, a morte de cruz era a morte só para os bandidos. Nem que alguém que morreu morte de cruz é o Salvador. Porque Deus é assim. Deus é assim. Ele fez assim para que aquele
daqueles que viesse a crer por causa dele, e não porque era um Jesus famoso, que nasceu no berço de ouro, né? E era assim que os judeus queriam que o Messias viesse, por isso o rejeitaram, né? Nasceu em Belém, pode ver alguma coisa que presta? Lembra onde Jesus falou na sinagoga com autoridade? Eles cutucaram uma outra lá na sinagoga, os judeus de Belém. Esse cara é de Belém, pode vir alguma coisa que preste de Belém, aquele arraialzinho pobre, de pé no chão, não foi isso? Desfazendo do nosso mestre. Então no Evangelho, irmãos, não depende de alguém elogiar você. Ah, mas eu gosto muito do Jaime. O Jaime é nota 10. Não depende disso. Depende do Jaime estar vivendo conforme a vontade daquele que o salvou. Sou dele em Cristo Jesus. Você é dele. Nós somos dele em Cristo Jesus. O qual se tornou para nós a parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então gloriemos-nos no Senhor. Amém? Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração. Que Deus possa nos ensinar que somos seu povo, somos rebanho do seu pastoreio, acima de qualquer circunstância. Que Deus em Cristo, Ele vai nos contradizer sempre, mas vai sempre nos surpreender em seu amor. Aleluia. Você pode viver alguns momentos, pode ter passado por esse momento de pandemia, muitas contradições, fala, mas será que Deus ainda está olhando para mim daqui? Tem muitos cristãos pelo mundo passando dificuldades ainda, né? Precisamos dos países pobres, né? Mas talvez um cristão hoje mesmo lá no país da África, nem chegou a vacina direito, lá chegou o mínimo possível. Dessa pessoa, mas Senhor, tem que ser assim, mas olha, o Senhor é aquele que nos contradiz sempre com o seu amor. E Ele tem como fazer do nada tudo. O Evangelho de Jesus é esse paradoxo para nos revelar a glória e a grandeza do nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então ouça a palavra, creia, irmãos, deixe-se guiar pelo Espírito Santo, dê lugar ao Espírito em sua vida e não se encante com as coisas. O pastor que prega bem, a igreja tal, o bispo tal, a casa tal, a pregação mais bonita do mundo. Não, você é de Cristo, você pertence a Cristo, não depende dessas coisas. Deixa que Cristo te guie, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, né? Quem me segue não será confundido, Ele falou. Não se deixe confundir com a religiosidade, os dogmas e também o momento que vivemos de pós-modernidade, em que há muita gente competindo com a religião, em vez de servir a Cristo com humildade de coração, como humilde Ele foi. Ele é o nosso modelo. Ele pagou o preço, morte de cruz, para que nós tivéssemos nele vida e vida em abundância. Amém? Que Deus nos console por essa palavra, nos renove por essa palavra, nos avive para saber que esse nosso Deus é o Deus de paradoxo mesmo, o seu Evangelho de paradoxo. Então, quando você estiver pensando que já não tem mais esperança, é ali que Deus vai agir, é naquela fraqueza que Deus vai trazer uma resposta. E quando Ele se levanta com poder, porque é para a glória dele. Amém? Você vai ter que experimentar isso na sua vida, para você saber quem é Deus. Todo crente tem que ter uma experiência desses paradoxos que Paulo falou aqui para os irmãos e que nós vimos aqui em alguns textos paralelos aqui na Bíblia. Nós precisamos entender essa grandeza do nosso Deus, que não depende da nossa visão meramente humana, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas. Ele pode trazer existência aqui que nem sequer existe, para a glória dele e para edificar a sua vida e para salvar muitos. Amém? Se nós cremos, vamos dizer junto, amém? Amém. Né? Que Deus abençoe a sua palavra e ela encontre terreno fértil em seu coração para vivificar a sua vida, renovar a sua vida, te instruir, te guiar para uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra santa.
Ó Deus, quantas vezes eu não entendi esses paradoxos na minha vida e pude ver o Senhor se levantar com poder e trazer à minha vida aquilo que eu nunca imaginava que o Senhor pudesse trazer. Eu não tinha condição nenhuma de receber. Ó Deus, que a tua igreja aprenda, porque desde a nossa salvação é um paradoxo. O santo morreu por pecadores, se fez pecado por nós. Até a nossa salvação é um paradoxo, nós não merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos deu Jesus Cristo, nos dando vida eterna. Nós não merecíamos. Então, se o Senhor fez isso para nos salvar, que nós possamos nos deixar guiar pelo teu Espírito, apropriar dessas verdades em nossa vida. E quando fracos, sabemos que é ali que o Senhor vai nos levantar com poder e glória. E quando parecer que não temos nenhuma saída, é ali que o Senhor vai abrir as portas. E quando parecer que nós estamos esquecidos, é aí que o Senhor vai se lembrar de nós. É quando pensamos que somos desconhecidos e alienados, é que o Senhor vai mostrar quanto nos conhece, quanto nos ama, Senhor. Oh Deus, ensina o teu povo, a tua igreja nesses dias, esses fundamentos que são totalmente contraditórios ao que prega o mundo das vantagens, o mundo do conforto, o mundo daquele que é grande, daquele que pode, daquele que tem, daquele que sabe muito. Nós não precisamos disso, embora possamos aprender, possamos saber, possamos ter tudo, mas a nossa esperança está em Ti, a nossa fé está em Ti, nosso olhar está em Ti, Senhor. Que nós possamos experimentar, viver a grandeza deste Evangelho no nosso dia a dia, para que muitos outros sejam alcançados através de nós e para que não venhamos esfriar na fé, ser crentes relapsos, crentes descuidados, mas crentes que o Senhor impõe como povo fiel, zeloso de boas obras, que anuncia este Evangelho aqui da faz o tempo, porque o Senhor quer salvar e trazer muitos que ainda não são a ser servos do Senhor. Muitos que estão hoje em lugares inimagináveis que o Senhor quer alcançar. O Senhor pode transformá-los em homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso o Senhor nos mandou ir fazer discípulos. Te louvamos por tudo. Salva ainda hoje vidas. Restaura aqui as nossas vidas, porque nós cremos, Senhor. Aplica a tua palavra profundamente no nosso coração, segundo o teu propósito, para a glória e para o louvor, porque nós somos do Senhor e queremos nos gloriar no Senhor. Tu és Deus, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra, por ela nos ensine, nos corrija e nos console também. Amém? Bendito é o nome do Senhor.